Pessoal, um bom dia a todos e a todas. Já vamos iniciar, né? Porque o horário agendado era 9h45 e os colegas, temos um significativo número de inscritos, então, no decorrer da atividade, acreditamos que os colegas vão estar entrando, né? Então, agradecer a todos vocês, né, pela presença, pela participação. Nós estamos surpresas até com o número de inscritos, porque nós agendamos no início da semana e tivemos esse enorme retorno. Quer dizer que há uma demanda significativa, né, para para essa questão de dar aos PPCs condições de acessibilidade. Então, agradecendo a presença de todos, agradeço também aos colegas tradutores e intérpretes de Libras, a Roberta Messa, do Campus Alegrete, e o Ronei da Silva, do Campus São Gabriel, que gentilmente e com pouca antecedência aceitaram, né, o convite para estar aqui conosco, tiveram disponibilidade para nos prestigiar e colaborar conosco nessa atividade, tá? Então, indo de forma mais objetiva ao objetivo desse nosso encontro de hoje, né? Só para contextualizar um pouco, nós temos ali que a Dani está mostrando a página do núcleo de PPCs, que ela tem no menu à esquerda, né, um dos itens é inclusão e acessibilidade, e ali nós temos incluído materiais com os quais nós temos orientado os cursos, tá? E um desses materiais foi um processo no SEI, que foi enviado em agosto de 2021, um ofício circular a todas as coordenações de cursos e membros de NDEs. Claro que antes disso nós já vínhamos orientando, a Dani, no caso, vinha orientando para que os cursos, né, no processo de revisão de PPCs, observasse algumas questões referentes à acessibilidade, tá? Então, ali nesse ofício circular que eu estou mencionando, constam algumas orientações, eu vou colocar aqui no chat o número do processo, que está público, né? E, estou vendo uma sugestão para gravar o evento. Nós geramos o link pelo e-mail do núcleo de PPC, só que não está aparecendo para nós a opção gravar, mas a Dani está gravando, né, Dani? Através de uma outra ferramenta, é isso? Isso, eu estou gravando a tela pelo OBS. Depois a gente Tá, disponibiliza. Até no isso, site do ótimo. núcleo, na página do núcleo aí, e para os Uhum, inscritos. isso, ótimo. E então, lá nesse ofício circular, temos esses materiais, tá? Inclusive o link que leva ao canal da Prograde, onde há uma playlist com vários vídeos produzidos pela Dani, e eu acho com a colaboração da tradutora da Roberta Messa, né? Então, agradecemos Isso. também pela Roberta por essa colaboração, e a Dani pela produção desses materiais. A Dani tem também desenvolvido alguns cursos para produção de materiais acessíveis, com participantes dos campi. Então, cada campus tem um Em uma coordenador tela local, né, branca, Dani, da chamada na parte interna, acho que é a superior. número 1 da Prograde, né, e também um bolsista, que até março poderão ser demandados para auxiliar os Central. cursos para acessibilidade dos PPCs. Essa lista de colaboradores está também na página, né, Dani? Eu não abri aqui, mas tem. Isso. Depois a gente Está na coloca o página. link aqui que está. Tá, nós vamos colocar o link depois no chat. Então, acho que seria isso, né? Só para contextualizar um pouco a origem da demanda, tá? E passo então a palavra a Dani, tá? E tenhamos um ótimo encontro. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Daniele, sou pedagoga da Prograde e estou envolvida com essas questões da acessibilidade digital desde o mestrado em 2016 e 2017. Eu produzi um estudo relacionando as diretrizes de acessibilidade WCAG e EMAG e fiz essa comparação e adaptei as orientações de acessibilidade para a web. Eu fiz as adaptações para nós formatarmos e deixarmos acessíveis
os documentos digitais. Tá? Então, essa comparação, né, existem várias diretrizes da WCAG, só para contextualizar também antes de entrar na prática. Existem várias diretrizes da WCAG e recomendações do EMAG. Tá? As diretrizes WCAG são diretrizes internacionais para acessibilidade de páginas web e o EMAG foi baseado no WCAG e criou, então, para o governo brasileiro as recomendações para acessibilidade de sites também e conteúdos web. Então, a partir do estudo desenvolvido, né, eu comparei essas diretrizes e recomendações e verifiquei onde eu poderia usar dentro de editores de texto. Tá? Então, nós vamos ver orientações de acessibilidade para elementos não textuais, né? Toda imagem, gráfico ou objetos inseridos que não forem texto. Então, nós temos que descrevê-los, uso de tabelas, uso de colunas, a questão das cores, do alinhamento. Tudo que eu vou mostrar para vocês é baseado em diretrizes internacionais e nacionais e adaptados para o editor de texto. Aí eu criei manuais no Word e no LibreOffice Writer. E também tem vídeos dos dois programas, né? Para quem utiliza um ou outro, então tem acesso a todo o conteúdo que está na página do NPPC. Então, vou passar aqui para as orientações. Então, aqui nós temos algumas orientações e essas orientações elas podem ser as mesmas, né? Tanto para o Word como a apresentação de slides, editor de texto, apresentação, planilhas, PDF. Entre as orientações, tá? Esse material aqui está disponível ali no site do NPPC, Inclusão e Acessibilidade. Ele vai ter o print das telas, tá? Também nós temos os manuais. Eu vou só mostrar o material e depois nós vamos às orientações e depois eu vou abrir um PPC para nós vermos como implementar essas orientações nos PPCs. Tá? Então, nós temos aqui na página um resumo das orientações, que depois eu vou abrir para mostrar para vocês. A apresentação de slides, que é essa aqui, com o print das telas. Nós temos 2 manuais. Eu vou abrir um aqui para exemplificar. 2 manuais. Um para a criação de documentos digitais acessíveis no Word e outro no LibreOffice Writer. Esses manuais foram desenvolvidos como produtos do mestrado, finalizado em 2017. E o que ele mostra? Tá? Ele mostra a orientação, o porquê usar aquela orientação, como implementar essa orientação utilizando o teclado, como implementar utilizando o mouse e o print das telas de como executar. Tá? Então, para quem quiser ter um acesso, está ali na página essas orientações, passo a passo. Então, vocês poderão acompanhar por aqui também, quando forem formatar os PPCs. Além disso, nós temos orientações para criação de conteúdo web, né, para quem tem que atualizar as páginas dos cursos. Né, nós também temos que deixar os conteúdos acessíveis. Tá? Então, ali, baseado lá na WCAG e EMAG, eu criei esse outro manual fazendo print das telas da Prograde. Tá? Então, a questão de utilizar níveis de cabeçalho em títulos. Tá? Aqui, nas páginas web, é utilizado H1, H2, H3. E aí eu mostro aqui, tá, onde vocês encontram para formatar os títulos. Né? Não é selecionar os títulos e colocar Arial 12 ou Arial 14, é selecionar o estilo. Título 1, título 2 e título 3. Da mesma forma, lá no editor de texto eu mostro onde encontrar essas opções e como formatar. Então, aqui ele indica, os títulos principais das páginas da Unipampa, eles já são título 1, tá? Que é o H1.
Então, a partir depois do próximo título que vocês forem inserir, vocês vão formatar com título H2, o outro subtítulo como H3. Se tem outro H3, coloca H3 de novo. É como se a gente fosse estruturar um documento acadêmico. Tá? Então, temos esse outro material. E a playlist de vídeos, que eu acabei mostrando um pouquinho antes, também, para quem não quiser seguir o manual, vocês podem ter acesso. Deixa eu só passar esse Você anúncio aí aqui. tem R$ 100 na sua mão. Se você tivesse e fizesse parte do meu grupo. Tá, então aqui vocês vão encontrar do lado Em uma direito tela branca, todas as orientações e um vídeo, são vídeos curtos, né, de 2, 3, 4 minutos, uns quantos de 1 minuto, ó. Então, que eu mostro como formatar fonte, como alinhar o espaçamento, como criar um sumário automático, tá? Como formatar tabelas para que sejam acessíveis, a quebra da página, hiperlink. Então, todas as orientações que nós vamos ver agora de manhã, vamos ver como implementar no PPC, elas estão explicadas na prática por meio dos vídeos, tá? Também a gente liberou acesso aos 4 cursos que já foram ministrados sobre o tema. Então, foram 3 cursos em 2020 e um curso em 2021. Também vocês podem ter acesso a todo o material do curso. Aqui nós temos à disposição os coordenadores e bolsistas da Monitoria de Apoio à Produção de Materiais Educacionais Acessíveis. Cada campus tem um coordenador local e um bolsista, que está lá para apoiar os docentes, para tornar os materiais dos docentes acessíveis aos alunos. Então, nós incluímos e já comunicamos eles que eles fiquem à disposição para formatar os PPCs. Como nós temos a meta, né, do PDI de ter um número de PPCs acessíveis por ano, e agora os cursos estão em revisão, estão nos enviando os PPCs que não estão chegando acessíveis, nós colocamos comentários e volta para ter que tornar acessível, porque nós temos que atingir essa meta. E, além disso, tem toda a questão social, né? Tem toda a questão da nossa empatia e nós colocarmos no lugar do outro, para que a gente tenha, para que todas as pessoas tenham acesso ao conteúdo, ao conhecimento e à informação disponibilizada. Também compartilhei aqui algumas ferramentas que apoiam a produção, tá, de recursos pedagógicos acessíveis e alguns materiais complementares. Então, essa é a página, já compartilhei ali no chat para quem entrou. Vou colocar ali novamente. Tá? Essa é a página do Núcleo de Projetos Pedagógicos de Curso. Agora eu vou abrir o resumo das orientações para não ficar com os prints das telas, tá? Porque como eu vou mostrar na prática, então, a partir do estudo das recomendações da ABCAG e EMAG, foram criadas essas orientações para documentos de texto. Tá? Então, a questão de utilizar fontes sem serifa, né? Fontes com serifa são aquelas que têm as hastes nas pontas, podem dificultar a leitura, né, por algumas pessoas. Então, procurar usar fontes sem serifa. A que nós mais utilizamos é a Arial, mas pode ser Verdana, né? Tamanho maior ou igual a 12. Tá? Como os PPCs, eles são disponibilizados digitalmente, né? E se a gente vai ter que fazer um equilíbrio entre as normas da ABNT, que dizem uma coisa, e as orientações de acessibilidade, que dizem outra. Tá? Por exemplo, nas normas da ABNT, em citações, a gente vai utilizar tamanho 10, né? Dentro de tabela, tamanho 10. Também citações, espaçamento simples. E aqui nós temos a orientação que é, no mínimo, 1,5. Como o PPC também tem que seguir as normas da ABNT, né, para ficar no padrão,
Então, a gente não vai implementar todas essas orientações, não vamos conseguir implementar todas. Mas isso aqui fica como dica, todas elas, para quando vocês forem criar conteúdos para as aulas, né? Para os alunos. Aí tentem usar no mínimo 12 e usar o espaçamento no mínimo 1,5. Tudo isso é para facilitar a leitura. Também a questão de, quanto à acessibilidade, a indicação é alinhamento do texto à esquerda, né? Mas para o PPC, então, a gente vai deixar como alinhamento justificado, seguindo a BNT, os documentos institucionais. Dani, Oi. o Giovanni comentou que ele está utilizando a fonte Ebrima. Tá, deixa eu ver se essa fonte tem aqui. É uma fonte sem serifa, ó. Ela é mais limpa, ela não tem as hastes, então ela é uma fonte sem serifa. Pode continuar usando. Se tiverem perguntas, tá? Podem ir perguntando no momento que eu for falando e a Débora vai passando. Tá? Então, essas questões de fonte, a cor do documento do Word é branca e a letra é preta, então ela já tem um bom contraste. Então, nós vamos usar, né, essa orientação aqui quando formos fazer slides, né, quando formos criar outros materiais que vamos precisar usar cores, aí tem que cuidar a questão do contraste entre a página e a fonte. E também ter o cuidado para não transmitir uma informação somente por meio da cor, né? Por exemplo, disponibilizar uma planilha lá para os alunos dizendo quem está em vermelho está reprovado e quem está em verde está aprovado. Tá? Mas e quem tem alguma deficiência visual ou daltonismo, né? Não enxerga as cores como elas são. Então, de que forma a gente poderia fazer isso? Poderia colocar em verde e vermelho, mas entre parênteses, colocar aprovado e reprovado. Então, a informação tem que estar no formato de texto, tá? Porque os leitores de tela, eles só leem texto, tá? Eles não leem cores nem imagens. Dani. Oi. A Carla perguntou, e não seria possível padronizarmos os nossos PPCs na sua totalidade seguindo essa formatação? Aí, seguindo essa pergunta, a Bruna perguntou, não existe um template pronto com todas essas informações para o PPC? Então, são duas perguntas em uma. Existe. Depois que eu passar por essas orientações aqui, explicando cada uma, eu vou abrir o PPC e vou mostrar para vocês o que já está implementado nele. Na verdade, a gente já implementou, só que muitos cursos incluem imagens, né, mapas, gráficos, tabelas e outros títulos. E aí, no que for incluído como conteúdo, aí tem que seguir essa orientação para formatar o que for inserido. O template está acessível, tá? Só que a gente tem que manter a acessibilidade do conteúdo que for inserido. Tá? Então, a questão aqui do utilizar o espaçamento entre linhas, tá? O PPC já está formatado com espaçamento entre linhas 1,5. Só que muitos usam citações, né? Então, aí pode deixar no simples e tamanho 10, seguindo as normas da BNT. Não tem problema, porque a pessoa que tiver dificuldade, baixa visão, por exemplo, ela vai poder ampliar no zoom, né? E quem for imprimir, aí sim que vai ter dificuldade na leitura, né? Daí a pessoa teria que aumentar o documento para depois fazer a impressão. Mas eu acredito que o pessoal que acessa digitalmente. Utilizar lista de marcadores ou listas numeradas. Tá? E aí no PPC, nós fizemos isso aqui. Ó. Não sei se vocês lembram, nos templates anteriores, eram 2 colunas. Tá? Tinham assim, reitor, vice, todos os cargos e nomes, e aí passava para outra coluna. Só que uma das indicações de acessibilidade é não usar texto em colunas, tá? Porque dependendo do leitor de tela que a pessoa estiver utilizando, ela não vai ler a segunda coluna, tá? Então,
E como é uma lista de nomes relacionados, tá? Então, quando tem lista de itens que se relacionam, nós utilizamos marcadores. E aí nós temos que evitar usar, por exemplo, hífen, asterisco, usar algum outro símbolo, tá? Vamos procurar usar direto a opção de inserir ou marcador de símbolo ou marcador de número. Porque quem está utilizando o leitor de tela, o leitor vai identificar que é uma lista relacionada, tá? Quando utiliza-se os marcadores. Deixa eu voltar aqui. Utilizar estilos para formatar títulos. Tá? Isso aqui é aquela orientação que diz lá para páginas web que os títulos eles têm que ser definidos como H1, H2. No Word ou no LibreOffice, né, nos editores de texto, nós temos que definir estilo, título 1, 2, 3, 4, 5. O template já está com os estilos, tá? Vou mostrar aqui para vocês e como inseri-los. Agora eu vou ir lendo a orientação e vou vir no PPC para a gente executar e implementar a orientação. Tá? Por exemplo, esse é o primeiro título do template. Olhem lá em cima. Ele está como título 1. Tá? Próximo título do template, ele também é um título de nível 1. Ele tem um número. Tá? Quando tem um número ou quando não tem número, ele é título 1. Então, lá em cima, tá? No grupo estilo, vocês visualizam todos os estilos. Tá? Então, título 1. Se nós formos nesse aqui, olha lá, ele já está formatado com título 2. Para que a gente faça sumário automático, nós temos que definir cada título com estilos. Nós temos que formatar dessa maneira. Senão, nós vamos ter que fazer o nosso sumário manualmente. Tá? Que não é o interessante, porque se mudar qualquer página, né, vocês vão ter que ir lá voltar a atualizar manualmente. Tá? Então, sempre procurem fazer essa formatação. E aí, eu inseri um título aqui no template. Deixa eu achar ele que eu deixei em vermelho. Aqui, ó. Aqui não tem esse título no template. Mas um dos PPCs que vieram para nós agora para revisão, eles inseriram, e não tem problema inserir, tá? Vocês têm toda a autonomia para inserir títulos, subtítulos. Tá? Então, dentro de concepção do curso, 1.3, tem a justificativa e o histórico. Isso aqui já está no template. Aí um curso inseriu legislação. Inseriu, só que ele ficou no formato de estilo normal. Tá? Então, quando está no estilo normal, ele não vai para o sumário. Então, é essa formatação que vocês têm que fazer quando inserirem títulos. Vamos ter que selecionar o título inserido e vamos verificar que nível ele é. Tá? Ele é um título de nível 3, porque ele tem 3 números. Então, nós vamos lá nos estilos e vamos clicar em título 3. Tá? Aí, ele já aplica a formatação daquele estilo. Agora, nós vamos lá verificar no sumário. Vocês vão ver que não tem esse título lá. Olha aqui, não tem. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Como o template que está disponibilizado na página, ele já está acessível, ele já está com sumário automático, então, vocês terão que formatar com estilo o título que vocês inserirem e depois vem aqui no sumário, clica com o botão direito e atualiza o campo. Aí vocês vão atualizar o índice inteiro, não só o número da página, porque vocês inseriram título. Ok. Olha aqui, agora entrou legislação. Então, eu não precisei apagar todo o sumário. Tá? Eu só inseri, formatei com estilo e agora atualizei aqui. Não sei se alguém tem alguma dúvida sobre essa parte. Eu inseri um outro título depois, mais adiante no PPC, e aí eu formato de novo e a gente verifica, para quem estiverem com dúvida ainda. Vou voltar lá no resumo.
Tá? Então, dessa forma, a gente formata estilos. Por que é importante formatar estilo? Além de ser fundamental para criar o sumário automático, ele cria uma hierarquia no documento. Né? Pessoas que utilizam leitor de telas, elas podem navegar pelos títulos. E ele vai escutar pelo leitor que aquele é um título de nível 1, que o outro é o nível 2, que seria um subtítulo daquele, que o outro é um título 3. Então, a pessoa vai entender a estrutura. Se nós deixarmos tudo em formato normal, a pessoa vai escutar o documento corrido, tá? Não vai saber o que é título, o que é texto. Tá? Por isso que é importante a gente fazer essa definição, essa formatação. A questão de utilizar margens com espaços adequados, né, lá nas diretrizes para a página web, existe tantos caracteres por linha. Tá? Convertendo isso, a gente usa no mínimo 2 centímetros de margem em cada lado. Tá? Para ele ficar, então, com um número máximo de caracteres, que seria 80 caracteres por linha, tá? Que seria o mais adequado. Mas, se a gente for seguir as normas da BNT, é até maior, né? A margem é 3, 2, tá? Então, no mínimo, 2 centímetros em cada lado a formatação de margens. O PPC já está formatado as margens, então vocês não precisam se preocupar. A questão das quebra de página e quebra manual para inserir nova página. Tá? Vamos ver lá no template. Aqui, ó. Quando que eu vou dar quebra de página? Tá? Por exemplo, termino um documento, terminei um texto. Para eu não passar para outra página pressionando Enter, né? Por exemplo, Enter, 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 eu vou dar muitos Enters para passar para outra página. A pessoa que utiliza leitor de tela, ela vai escutar. Cada vez que tiver um espaço em branco, ela vai escutar em branco, em branco, em branco. E ela pode pensar que o documento acabou. Tá? Então, até na verificação do Word, o Word ele aponta, se tiver mais do que 4 espaços em branco, ele aponta como erro de acessibilidade. Aí nós temos que retirar os espaços. Então, uma forma que facilita isso, né? Quando a gente quer passar para outra página, nós vamos em Layout, quebra, ou nós vamos dar quebra de página ou quebra de próxima página. Aqui já está formatado com quebra. Tá? Outro detalhe importante da questão das quebras é que, quando a gente insere número nas páginas, né, as primeiras páginas não devem aparecer o número. Deve aparecer o número a partir lá da apresentação, que é o primeiro título do documento. Para eu conseguir eliminar as primeiras páginas, eu tenho que dar quebra de seção próxima página. Na capa, na folha de rosto, até chegar lá no primeiro título, depois do sumário, eu tenho que ir dando quebra de seção próxima página. O PPC já está formatado assim. E vocês vão encontrar vídeos ali no site do Núcleo, onde eu explico como fazer isso também. Tá? Se vocês quiserem, depois eu exemplifico, abro um outro documento e exemplifico isso. Mas o que eu fiz? Terminou a capa, eu dei quebra de próxima página. Aí terminou a folha de rosto, eu dei quebra de próxima página. Tudo isso aqui é quebra de próxima página, porque aí eu estou dividindo o documento em seções. A partir da apresentação, deixa eu ver, não, da identificação, aqui já aparece número. A partir daqui, se eu precisar, eu vou dar só quebra de página. Porque aí eu não quero dividir o meu documento em seções, eu quero que ele continue a numeração de página. E aqui eu tenho a possibilidade de excluir os números anteriores. Tá? Quando eu dou a quebra, olha aqui, ó, ele já está mostrando que eu tenho quebra de seção. E quando eu divido em seções, ele vai aparecer aqui que essa página atual que eu estou, ela está vinculada às anteriores. Só que aí eu venho aqui e eu desvinculo. Depois que eu desvinculo, que eu desmarco essa opção, eu consigo deletar os números.
Tá? Então, a gente tem que fazer isso porque está vindo a PPC com figuras, né? Eu quero tapar o número da página. Então, eu pego um retângulo e coloco ali em cima e coloco que ele é branco. Aí ele tapou o número, tá? Mas aí a gente acabou de inserir uma figura. E as figuras, elas têm que ter descrição, as que querem transmitir conteúdo. Mas como essa figura ela não está transmitindo conteúdo, o leitor de tela vai ler para a pessoa que existe uma imagem ali e não vai dizer o que é. Então, a pessoa vai ficar perdida. Então, a gente tem que evitar usar essas figuras para tapar o número de página. Antes de eu estudar sobre acessibilidade, eu fazia isso, porque eu não sabia como deletar as páginas anteriores de outra forma. Tá? Eu fui professora de informática do SENAC, de escolas municipais aqui de Alegrete, durante 10 anos, antes de entrar na Unipampa. E eu dava aula e eu ensinava meus alunos a fazerem assim, os trabalhos de conclusão. Tá? E aí, ainda bem que a gente vai evoluindo, né? Vai estudando e vai aprendendo. E que agora eu estou podendo também compartilhar com vocês essas questões para tornar esses documentos mais acessíveis às pessoas. Dani, a Daniela perguntou: é só colocar na página desejada e clicar em quebra de sessão? Isso, exatamente. Não precisa marcar o texto, não precisa fazer mais nada. Não, é no final, no final da página. Aqui terminou o sumário. Aí tu vai lá, layout, quebra de sessão. Tá? Só que aí, a partir daqui, que é onde tu quer que apareça os números, né? Tu não quer mais dividir sessões, tu só queria dividir as sessões anteriores, onde tu vai poder apagar os números. A partir daqui, se terminou o texto aqui no meio e tu não quer encher de enter para passar para outra página, aí tu vai no final do texto, vai lá e dá quebra de página. Deu para entender? A diferença da quebra de página e quebra de sessão. Quebra de página, a partir da apresentação, eu vou ir dando quebra. Aqui, ó, apresentação. Terminou aqui, eu não vou encher de enter. Ó, pode ver que se eu clicar aqui abaixo, o cursor não vem, porque o template já está acessível. Não está cheio de espaços. Daqui, eu já dei uma quebra de página para ele passar para a próxima página. Tá? E nesses títulos primários, eles têm que ir, né, segundo as normas da BNT, para novas páginas. Então, é layout, quebra de página, ou pressionar Ctrl Enter, também ele vai gerar uma quebra de página. Tá? Podem ir perguntando. Então, essa é a questão das quebras. A questão das tabelas, tá? Esse é um grande problema, assim, que a gente não costuma formatar a tabela para que ela seja acessível. E nós temos muitas tabelas no nosso PPC, né? Então, a gente tem que evitar utilizar a tabela quando ela é só para enfeite, só para layout. Tá? Eu tenho que usar a tabela quando ela tem dados tabulares, que tem relação entre linha e coluna. Senão, o ideal é eliminar elas e deixar em formato de texto. Que foi o que a gente fez no template. Antes, as ementas, elas eram dentro de tabelas. Alguns cursos ainda têm as ementas dentro de tabelas. No nosso template, nós tiramos, porque não tinha uma relação entre uma informação e outra. Tá? Então, a gente colocou por meio de marcadores. Nós colocamos títulos, 2 pontos, depois eu chego nele lá. Então, nós tiramos tabela onde não é necessário tabela, porque a tabela dificulta a leitura também das pessoas que utilizam o leitor de tela. Tá? E sempre que nós inserirmos tabela, e agora eu vou lá no template, as tabelas que já estão no template, elas já estão formatadas com o estilo de título, tá? Eu vou mostrar para vocês agora. Eu inseri essa tabela aqui, é só um exemplo, eu nem sei se está correto esses números, eu inseri agora de manhã para dar o exemplo para vocês, tá? No template, ele termina aqui, ó, essa parte, tá? Mas aí eu verifiquei que alguns cursos tem no PPC mapas, tem tabelas, tem gráficos, tá? Inseriram a tabela no PPC.
que nós temos que fazer? Sempre no título, nós vamos selecionar. No momento que eu selecionar o título, abre esse menu com a opção Layout. E eu vou marcar repetir linhas de cabeçalho. Só isso. Eu já estou definindo, fazendo isso, eu estou definindo que esse é o cabeçalho da minha tabela. Sendo assim, a pessoa que está escutando o documento pelo leitor de tela, ela vai identificar que esse é o cabeçalho, tá? Senão, ela vai ler tudo como se fosse texto, tá? Não vai saber o que é título e o que é a célula de conteúdo. Essa é uma das coisas que a gente tem que fazer para deixar a tabela acessível. E outra coisa importante, olha só, se eu vou pressionar Tab aqui para ele passar para outra página. Olha aqui. Quando eu uso esse recurso, quando a minha tabela for grande e passar para outra página, automaticamente ele vai repetir as linhas de cabeçalho, porque nós definimos essa formatação. Isso facilita bastante também, tá? Para a gente não ter que estar voltando lá e qual era o título mesmo. Às vezes nós temos muitas colunas, né? Então, ela vai repetir em todas as páginas. Outra coisa que nós temos que fazer, inserir a legenda, tá? E não é eu vir aqui e digitar tabela 1, tá? Eu vou inserir a legenda por meio do recurso adequado, até para a gente conseguir fazer o índice de ilustrações, porque ele só vai puxar o índice de ilustrações de onde nós inserirmos a legenda, tá? Por meio do recurso adequado. Então, eu vou selecionar a tabela, que pode ser clicando ali no canto esquerdo da tabela. Vou ir em referências, inserir legenda. Tá? Se em algum momento vocês quiserem praticar ou pedir licença ou compartilhar a tela de vocês para tirar alguma dúvida, é só me avisar. Então, eu vou inserir a legenda. Tá? Ó, isso é uma tabela, então aqui ele tem os rótulos. Eu vou colocar aqui uma tabela, tá? E onde eu quero a posição da legenda? Acima ou abaixo? Vou colocar acima. Acho que é acima que está na ABNT, né? E lá, do lado de tabela 1, que eu não tenho como apagar, ele já vai gerar automático. Se depois a gente for formatar outra tabela, ele já vai gerar como tabela 2 e tabela 3 e assim por diante. Então, eu vou dar um espaço e vou dizer o nome dessa tabela, né? Quantidade de cursos por campus. E ok. Tá? Então, aqui, se eu quiser colocar ali para a esquerda, tirar o... Tá? E depois vocês vão ver se querem. Eu não lembro agora se é negrito ou não. Então, aí vocês vão verificar a formatação da BNT, né? Aqui ele girou automaticamente negrito. E tamanho 10, tá? Que eu acho que é o que diz na BNT. Então, duas coisas já fizemos. Selecionamos e definimos layout, repetir linhas de cabeçalho. Selecionamos toda a tabela e inserimos a legenda. E agora, um outro detalhe é inserir um resumo dessa tabela, tá? Que seria por meio do texto alternativo. Porque, olha só, se eu vier aqui, ó, se vocês abrirem o PPC de vocês no Word e forem em arquivo, verificando se há problemas, verificar acessibilidade, ele vai mostrar aqui à direita os erros de acessibilidade, tá? Então, aqui, texto ausente, ele está dizendo que essa imagem está sem texto alternativo, sem descrição. Ela eu coloquei agora de manhã para a gente testar. A tabela está sem texto alternativo e o gráfico está sem texto alternativo. Tá? Então, nós temos que colocar texto alternativo em todos os objetos que forem inseridos. Tudo que não for texto, né, imagens, gráfico, tabela, figuras, fotos, nós temos que clicar com o botão direito, formatar, ir em texto alternativo e colocar uma descrição. Não precisa ser uma descrição repetindo tudo que já está aqui, porque se
a pessoa que utiliza leitor, ela quiser ler, ela já vai passar por todas as células, mas pelo menos ela vai escutar um resumo do que tem nessa tabela. Tá? Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, propriedades da tabela, texto alternativo. Tá? Em texto alternativo ou em texto alt, também pode aparecer, vocês vão ter a opção da descrição. Então, aqui eu poderia colocar tabela com 2 colunas. Na primeira, consta o nome dos campos da Unipampa. E na segunda, a quantidade de cursos. Tá? Só um exemplo. Também tem, a gente pode pesquisar na internet, eu posso verificar também para colocar no nosso site, como descrever imagens. Né? Existem vários materiais que explicam como fazer a descrição de imagens, de tabelas e gráficos. Mas aqui, então, nós temos que colocar alguma descrição, tá? Então, vamos colocar um resumo. Ok. Aí vocês vão verificar que aqui do lado já não aparece mais texto ausente na tabela, porque nós colocamos. Tá? Então, a questão de tabelas. Nós temos que fazer isso, essas 3 coisas. Vocês conseguiram entender ou ficaram com alguma dúvida? Inserir legenda, definir linha como cabeçalho e inserir um resumo na descrição. Alguma pergunta ou posso passar adiante? Pelo chat não tem perguntas, Dani. Tá. Vamos continuar, então. Já que a gente está tratando de... Aqui já estamos com o verificador aberto de acessibilidade, já vou ir na imagem. Tá? A imagem aqui, ó, erro de acessibilidade do Word, está indicando que a imagem está sem texto alternativo. E, se vocês forem olhar aqui abaixo, ele diz, por que corrigir? Em tudo que a gente clicar aqui acima, ele vai mostrar abaixo, por que corrigir? Então, ele diz, ó, o texto alternativo ajuda os leitores a entender as informações apresentadas em imagens e outros objetos. Como corrigir? Para adicionar texto alternativo a uma imagem ou objeto, clique com o botão direito no objeto e clique em formatar. Depois, clique em Layout Propriedades e expanda a seção Texto Alt. Tá? Então, o próprio Word vai dar as dicas para vocês de como tornar acessível aquilo que ele está indicando que é um erro. Tá? Então, aqui é uma imagem. Tenho que, sempre que inserir uma imagem, inserir descrição. Esse é o grande erro assim, que chega para nós dos PPCs, são as imagens sem descrição e as tabelas e todos os objetos sem a descrição. Nós enviamos uma imagem para vocês no template, que é a imagem da logo da Unipampa, e ela já está com a descrição. Tá? E o que a gente vai ter que cuidar? As próximas imagens que forem inseridas. Tem uma dúvida aí, né? As formatações todas são do Word, mas o PPC é disponibilizado em PDF. As informações são mantidas? Sim. Aí depois eu vou mostrar para vocês. Depois que nós formatarmos e implementarmos todas essas orientações no Word ou no LibreOffice, nós vamos salvar como. Já vou mostrar aqui, já que surgiu a dúvida. Tá? Nós vamos salvar como. Vamos escolher o local. E aqui, vamos escolher o tipo PDF. E vamos clicar em Opções. E aqui tem que estar marcada a opção Marcas estruturais do documento para acessibilidade. Geralmente já está marcada essa opção, tá? Mas é bom conferir. Se está marcada, o documento vai preservar toda a estrutura e formatação que nós fizemos de acessibilidade. Tá? Então, ele vai para o site em PDF e vai no formato acessível. Aí, qualquer dúvida é só chamar. Então, aqui, para colocar a descrição na imagem, clica com direito, formatar imagem. Nos manuais que eu disponibilizei, nos vídeos, eu fiz toda a formatação no Word
2010, tá? Agora aqui eu estou usando o Word 2013, tá? Então, é aqui nessa opção em propriedades que eu vou achar a opção do texto alternativo. Tá? Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, mapa do Rio Grande do Sul, mostrando, ou que mostra a localização dos campos da Unipampa. E aí eu posso citar, né, todas as cidades, porque essa imagem não vai estar acessível para quem usa leitor de tela. O leitor não lê imagens, tá? Então, é importante a gente, daí, na hora de descrever imagem, é importante descrever tudo que vocês querem, tudo que ela está representando é importante descrever, tá? Porque senão a pessoa vai, tá, ela já recebeu uma informação, que é o mapa do Rio Grande do Sul, com a localização dos campos, tá? E onde são esses campos? É importante ela saber, tá? Então, nós concluiríamos aqui essa descrição inserindo o nome dos campos. Mas vocês vão verificar que no momento que eu inseri uma descrição, já não tem mais erro de acessibilidade na imagem, tá? Ele já tirou daqui da verificação. Outra coisa que tem que ter em imagem é também a legenda, tá? Então, da mesma forma, nós vamos selecionar a imagem, vamos lá em referências, inserir legenda. E agora ela não é uma tabela, então eu troco o rótulo. Ela é uma figura. E aí aqui eu vou colocar. Tá? Mesma coisa, mapa do Rio Grande do Sul. Vou colocar mapa do Rio Grande do Sul, só para a gente seguir. Mas vocês poderiam complementar. Eu quero a posição acima, ok. Certo? Também a descrição de alguma imagem, se é uma imagem muito complexa, ela pode ser descrita no corpo do texto, ou abaixo ou acima da imagem, né, indicando a descrição da imagem, e aí pode colocar no corpo do texto. Mas lá, se vocês não colocarem nenhuma descrição dentro do texto alternativo, ele vai indicar que tem erro de acessibilidade, porque tem que ter alguma descrição. Nem que vocês coloquem no título, tá? Que ele é um mapa, ou aqui na descrição mesmo, que ele é um mapa, e depois, mais detalhadamente, vocês podem usar no corpo do texto, se for uma descrição longa. E aqui ele está indicando também que está faltando texto alternativo no gráfico, tá? Então, esse gráfico foi gerado a partir dessa tabela. Da mesma forma, eu tenho que ter legenda, todas as figuras que eu inseri no documento. Eu tenho que inserir legenda, porque depois eu quero que eles façam parte do meu índice de ilustrações. Para ele fazer parte, puxar automaticamente para lá, eu tenho que inserir legenda. Tá? Então, referências, inserir legenda. É uma figura. Eu poderia dividir, se eu tenho vários gráficos, várias tabelas, várias ilustrações, figuras, eu poderia aqui criar um rótulo, novo rótulo, e fazer um índice de gráficos. Tá? Nesse caso, eu só tenho um, eu vou colocar como uma figura 2. Tá? Gráfico do número de cursos da Unipampa. Eu quero ele acima, ok. Pronto, está com legenda. E eu tenho que inserir o texto alternativo. Tá? Clico com direito, formatar, área do gráfico. Lá no cantinho, acho a opção do texto alt e descrevo o meu gráfico. Lembrando, né? O leitor de tela não vai ler esse gráfico. Tá? Então, a pessoa não está vendo, porque isso aqui é uma imagem. Ela não está vendo essas informações. Então, nós temos que pensar como eu posso representar por meio de texto esse gráfico. Tá? Então, poderia colocar gráfico com o número de cursos da Unipampa, divididos por campos. Daí, Alegrete, 7. Bagé, 11. Tá? Então, eu poderia descrever daí detalhadamente o que eu quero que a pessoa saiba, se ela não está conseguindo enxergar o documento. Tá? Eu vou colocar aqui, só para ter um texto, ó, número de cursos de graduação da Unipampa. E aí, nós complementaríamos essa descrição com as informações
que estão ali. Quando a gente insere um gráfico, geralmente ele insere em branco, ele não insere com esses rótulos, né? Então, para facilitar também o entendimento, é importante a gente colocar os rótulos ou através de legenda, né? Viram que aqui esse modelo não tem legenda, porque eu optei por colocar a legenda em formato de rótulo com os números que representam. E teria ainda a possibilidade de colocar o percentual, tá? E depende de que forma que vocês querem mostrar o gráfico de vocês. Tá? Então, essa é a questão. Nós vimos, então, de imagens e de tabelas. Tá? Então, essa aqui a gente já viu. E inserir descrição para elementos não textuais seria a descrição para elementos que não são textos, e sim que são imagens, gráficos, tabelas. Então, nós já vimos essas duas. Pulamos utilizar hiperlinks no assunto. O que é isso? É quando nós temos sites, tá? Só que aí a gente vai ter que seguir a ABNT. Mas quando nós quisermos fazer uma divulgação de algum evento, não sei se vocês receberam ali por e-mail, eu mandei o link do acesso ao curso hoje. E eu mandei o link, eu não mandei meet.tararara, tá? Todo aquele endereço. Eu coloquei o endereço dentro do assunto, link de acesso ao curso, ao workshop Acessibilidade nos PPCs. Então, a indicação é sempre colocar o link no assunto, não colocar www.unipampa.edu.br, porque vai dificultar a pessoa, né? A gente sempre tem que se colocar no lugar do outro, né? A pessoa escutando aquele monte de... Tem endereços que são gigantes, né? Imagina, ela vai se perder naquele monte de letra, ela vai escutando por letra ou por palavra. Então, a indicação é sempre colocar no assunto. Só que lá no template, nós temos as referências, que é onde nós temos os endereços, né? Texto de hiperlink confuso. Ó. Aqui o Word, ele coloca como um aviso. Agora o Word não achou mais erros no documento. Ele achou avisos, ele está dando avisos. Alguns dos avisos são sobre os hiperlinks, tá? Como que, de acordo com a acessibilidade, o que a gente teria que fazer? Não usar esse link aqui. Nós teríamos que selecionar o título e aí sim, inserir o hiperlink no título, tá? Ok. Eu teria que inserir ali e tirar daqui. Essa é a regra de acessibilidade. Só que, de acordo com as normas, nós temos que ter o site aqui, as normas da ABNT. Então, por isso que no PPC a gente vai fazendo esse equilíbrio, tá? Entre as normas e entre as orientações de acessibilidade. Então, se vocês verificarem a acessibilidade no Word, ele vai continuar aparecendo isso aqui, porque ele não está de acordo com a acessibilidade, mas, infelizmente, a gente não vai poder seguir. Pensando assim, ó, se as pessoas fossem acessar o PPC somente digitalmente, né, a pessoa que é cega, por exemplo, ela pode ter acesso aos links, ela tem a opção de navegar por links. Então, no momento que ela passasse por um link, esse link ia dizer para ela, resolução Consune número 97. Aí ela iria para lá, isso facilita muito. Já se ela for navegar e nós não colocarmos os links aqui, ela vai escutar https://sites.unipamp e assim por diante. Tá? Ela vai escutar tudo isso. Tá? Isso dificulta o entendimento. Mas sempre que pudermos, tá? Em outros tipos de documentos, atividades para alunos, convites, tudo que a gente for pôr no site, nos conteúdos das páginas dos cursos, tentem usar sempre o link no assunto, tá? E não assim. Deixa eu dar um exemplo aqui. Outro aqui, ó, sobre o uso de links, né? O que a gente mais vê na internet, nas nossas páginas? Clique aqui, leia mais informações, né? Então, vamos evitar usar link nessas palavras. Imagine a pessoa que está navegando por links. Ela não está enxergando o documento e ela está navegando pelos links. Ela vai escutar, clique aqui, clique aqui, clique aqui. E ela não vai saber para onde ela vai ser direcionada, tá?
Então, nesse sentido, nós inserimos sempre no assunto da onde a gente está levando a pessoa. Outra dica importante, né, é que se nós tivermos que colocar link para arquivo, tá? A gente coloca muito nas páginas da Unipampa, né? No Moodle já tem essa opção, quando vocês inserem um arquivo, tem as configurações abaixo que diz, vocês têm a opção de marcar o formato e o tamanho do arquivo. Tá? Então, no Moodle, sempre marquem essas duas opções, formato e tamanho, que daí ele vai mostrar automaticamente o formato e o tamanho junto com o nome do documento. Mas nas nossas páginas da Unipampa e nos documentos que nós formos compartilhar, é interessante a gente colocar entre parênteses qual é o formato, se ele é um PDF, se ele é um doc, se ele é um XLS, se é um PPT, e o tamanho. Porque às vezes a pessoa está acessando por smartphone, por tablet, né, ou por outro dispositivo, não tem espaço suficiente, de repente eu estou compartilhando um arquivo de tantos mega e a pessoa não tem espaço no celular para baixar. Tá? E às vezes o link que a gente manda não é um link para abrir uma página web, geralmente o arquivo ele baixa. Tá? Então é importante ter essas informações. Tanto para quem tem deficiência quanto para quem não tem, né? Como esse exemplo que eu dei, eu não tenho espaço, eu já sei que tem aquele tamanho, eu não vou conseguir ler o arquivo, não vai baixar. E se forem... Oi. Eu vou ler alguns comentários, Dani. Tá. A Larissa comentou que é muito interessante. Daniele nunca tinha pensado na descrição com relação aos gráficos. A Nola Patrícia falou, nossa, pessoal, é um universo de informações novas. Para mim também foi, tudo muito novo. E a Camila da Costa, se os links não estiverem com o texto do link completo, em caso de impressão, só veremos o texto e o link se perde. Isso. No caso da impressão, teria que ter o www para as pessoas saberem que é o www, né? Qual é o endereço, senão vai estar só no assunto. Então, essa dica é para quando for disponibilizado apenas arquivo que vai ser acessado digitalmente, né? E as pessoas que têm deficiência visual, elas acessam somente digitalmente. Então, seria um recurso para elas. O que a gente poderia fazer? Deixar o link no assunto, como eu exemplifiquei ali, e também deixar o link, daí o www. Poderia ser uma opção, né? Que aí facilita para quem vai usar, quem tem deficiência visual e utiliza leitor de tela, vai acessar por aquele link, né, no assunto, e seguindo as normas, e também para quem for imprimir, vai ser necessário manter o endereço. Bem lembrado. Mais alguma? Por enquanto não, Dani. Entrou agora, deixa eu ler. Tá. A Claudete. Não sei se foi respondido, mas tenho a mesma dúvida que a colega. Essas formatações todas são do Word, mas o PPC é disponibilizado em PDF. As informações são mantidas, texto alternativo, etc. Sim. Aí eu mostrei, Claudete, eu mostrei aqui que no momento de salvar, depois que a gente formata o Word, ou formata lá no LibreOffice, implementa todas essas orientações, aí na hora de salvar, a gente salva como PDF, vai em opções e verifica se está a opção marcada manter a estrutura de acessibilidade. Tá? E ele vai manter. A Camila comentou, ementas ainda se usa muito a impressão, mas aí segue a ABNT. Isso. Tá? E outra dica aqui do hiperlink é se for inserir hiperlink para uma outra página, né? A gente está num documento, a gente está numa página e eu estou inserindo o hiperlink para outra página. Eu vou sair de onde eu estou e vai abrir outra janela. Então, é importante indicar, né? Segundo o EMAG, a gente tem que indicar que vai ir para um link externo ou que vai abrir nova janela. Tá? De acordo com o WCAG, não tem essa orientação. E de acordo com o EMAG, tem, que é o modelo de acessibilidade do governo eletrônico brasileiro. Tá? Então, eu costumo utilizar, se vocês perceberem no e-mail que eu enviei com o link e escrito entre parênteses, link externo, para saber que vai sair dali e abrir o outro. Né? Para quem não está visualizando, vai ler no link, vai ler ali, link externo, então ele vai saber que vai abrir outra janela.
tá? Que ele, então, vai ser direcionado para outra janela. Voltando aqui, lista de siglas e abreviaturas, então, também, porque a gente tem que facilitar a compreensão, né, das pessoas. Então, não utilizar palavras muito técnicas, quando der para substituir, né, tentar utilizar um texto simples, né, e utilizar sempre as siglas e as abreviaturas, tá? Então, também, eu acho que a gente não colocou no nosso template, eu hoje estava revisando para mostrar para vocês, eu acho que no nosso template não tem uma página para lista de siglas e abreviaturas. Os cursos estão enviando, tá? Quando eu estava comparando nosso template com um PPC que a gente estava revisando, eu vi que o curso enviou, e é muito importante, tá? Enviar a lista de siglas e abreviaturas. Tá? Lá em cima, junto com o sumário, e antes ou depois, né? Mas lá antes de começar os textos já ter essa lista. E durante o texto, né, quando for citar algum nome ou alguma sigla, colocar a descrição daquela sigla. E vou ver com as gurias para a gente atualizar essa questão no template, deixar uma página já configurada, já dar a quebra de exceção, já deixar formatado com acessibilidade para o pessoal inserir a lista de siglas e abreviaturas. Tá? Então, aqui a descrição dos elementos não textuais já mostrei, que aí a gente colocou a descrição no gráfico, na tabela e no mapa. Inserir número de páginas, né? Então, isso facilita para todo mundo, né? Quando tem número de página, até porque no momento que a gente gera sumário automático, aí ele tem que saber, tem que estar numeradas as páginas para ele colocar aqui, então, o número das páginas. Tá? Então, inserir número de páginas, aqui número de páginas, de acordo com a BNT, no início à direita, tá? Questão do número. Sumário automático, tá? E aí, vamos lá no sumário para a gente ver. Estamos no sumário. Como que esse sumário foi inserido? Tá? Foi lá em referências, sumário automático. Eu só fiz isso. Tá? Por quê? Porque todos os meus títulos já estão formatados com estilos. Tá? Se eles estão formatados com estilos, eles vão vir automaticamente para cá. Vamos fazer um exercício aqui de apagar o sumário para vocês verem. Aqui, ó. Vou dar uma quebra, inserir, quebra, tá? E aqui eu vou referências, sumário automático, tá? Então, olha só. Se vocês aplicarem estilos, ele vai puxar para o sumário, tá? Então, o PPC, a estrutura do PPC que está disponível na página já está formatada, todos os títulos com estilo. Então, o único cuidado que tem que ter é se inserirem outros títulos. Tá? E aqui eu inseri outro, acho que lá no final. Eu vi que o PPC que eu estava revisando aqui, ó. Por exemplo, esse aqui em vermelho, ele não está no nosso PPC, no template. Tá? Aí, o que um curso fez? Ele escreveu lá sobre a biblioteca e ele resolveu também escrever sobre a biblioteca virtual. Ele criou uma nova seção. Se eu selecionar aqui e for lá em página inicial, vocês vão ver que está formatado como normal. Então, lá no sumário, agora eu inseri um sumário, né? Ou eu atualizei o sumário. Biblioteca virtual não está lá. Só vai estar lá no momento que eu formatar com estilo. Esse título é um título de nível 4. Tem 4 números. Então, eu vou lá em estilo, título 4. Fiz isso, né? Formatei. É só isso que vocês têm que fazer. E voltar lá no sumário. Aqui. Olha só, vamos achar a biblioteca aqui. Ó.
Aqui, viram? Biblioteca. Não está aparecendo biblioteca virtual. Como eu defini e formatei com estilo, vou clicar com o botão direito, atualizar campo, atualizar o índice inteiro, ok. Olha só, ele não está trazendo biblioteca virtual para cá. E ele está formatado. Aqui nas referências, personalizar sumário. Ah, tá. Olha só. Aqui na personalização do sumário, está indicando que é para ele mostrar só 3 níveis. O que significa isso? Mostrar só até o título 3. Como eu formatei um título como 4, ó, vou dizer para ele mostrar até o nível 4. Vamos ver se era isso mesmo. Ah, agora sim. Tá? Viram que tem esses detalhes também. Que mais? Ah, o índice. Nós inserimos, então, legenda, né? Na tabela, no mapa e no gráfico. Aqui já tem uma legenda de tabelas, porque o nosso template já tem tabela. E aí eu inseri aquela outra tabela com os cursos em cada campus. Então, eu vou clicar com o botão direito, atualizar campo, atualizar o índice inteiro. Ok. Ó, entrou mais uma tabela. Quantidade de cursos por campus. Tá? Então, entrou a tabela 1 aqui, que não estava. Depois, nós teríamos que só organizar essa numeração aqui. Isso aqui está entre parênteses, porque depois, quando vocês excluírem essa numeração lá do template, o que está entre parênteses, porque lá, por exemplo, a gente tem 2 modelos de matrizes, tá? A matriz se for curso presencial e a matriz se for curso EAD. E para a matriz entrar aqui, eu tive que colocar legenda. E a legenda, ela gera a numeração automaticamente. Então, ela gerou a tabela 3 para a matriz de curso presencial e a tabela 4 para a matriz de curso EAD. Por isso que nós colocamos entre parênteses o 2. Por quê? Porque vocês não vão usar as duas. No momento que vocês forem um curso presencial e excluírem de lá a tabela 4, ela automaticamente aqui ela vai ser a tabela 3. Ou 2, tá? 2 aqui porque, na verdade, essa que eu inseri aqui, ela não era, né? Eu inseri só como exemplo. Tá? Então, vocês vão lá no... Aqui vocês não vão mexer, aqui ele gera automático, tá? Vocês vão mexer no nome lá das tabelas. Aqui, ó, ali ele está indicando que essa é a tabela 4. Aí vocês vão apagar o númerozinho que está entre parênteses no template, tá? Voltando lá para o índice, então, o índice de tabelas tá ok, já tem no template o índice de tabelas, a gente só inseriu mais tabelas durante o PPC e agora clicamos com inserimos legenda nele, por meio de referências, inserir legenda. E aqui clicamos com direito, atualizar o campo, atualizar o índice inteiro. Aí ficou acessível, tá? E nós temos uma página para vocês inserirem a lista de figuras. Para inserir a lista de figuras, a gente teve que inserir legenda nas figuras que nós temos no documento. Já inserimos no gráfico e no mapa. Tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Referências, inserir índice de ilustrações. E aí, eu vou definir se eu quero que seja figura, ou se eu tivesse criado uma lista de gráficos. Né? Aí, eu ia mudar aqui para gráfico ou para tabela, tá? Como eu deixei os dois como figura, vou deixar figura. Preenchimento, eu quero que seja com pontilhado. Isso aqui vai estar marcado automaticamente, mas se quiserem mudar, podem mudar essas formatações. Ok. Olha só. Ele já vai mostrar, então, vai puxar de lá. Tudo que a gente definiu com legenda, ele vai puxar automaticamente, sem precisar ter o trabalho de digitar manualmente e ir buscando onde é que está a página e depois, se tem alguma formatação diferente, tem que estar alterando manualmente. Outro detalhe que eu identifiquei que a gente tem que evitar é que alguns PPCs vieram para nós, além de
digitado manualmente, essas listas e sumários, eles vieram dentro de uma tabela, tá? Foi inserida uma tabela e dentro da tabela foi inserido os títulos e foram colocados pontinhos e o número. Tá? Como a gente viu, tabela a gente só vai inserir tabela para dados tabulares e não para definir um layout. Então, nunca usar tabela, tá? Nesse caso aqui. Aí a gente vai fazer lista de figuras e sumário, tudo de forma automática. Número de página, sumário, índice de ilustrações, então nós vimos. Evitar a utilização de texto em colunas, eu falei antes, né, que texto em colunas, dependendo do leitor de tela que a pessoa está utilizando, ele não lê a segunda coluna. Sempre verificar ortografia e gramática para não compartilhar o documento com erros. Verificar a acessibilidade do documento, que aí é em arquivo, verificando se há problemas, verificar a acessibilidade e tentar corrigir os erros. Aqui, olha só. Eu verifiquei a acessibilidade no documento das orientações aqui, que eu fiz um resumo para mostrar para vocês. Então, olha só, ele identificou como erro que essa imagem não tem descrição. O que eu vou fazer? Clico com o botão direito, formatar imagem. Lá em propriedades, texto alternativo, eu vou colocar que é o logotipo da Unipampa. Tá? E aí agora, ele já disse para mim, ó, nenhum problema de acessibilidade encontrado. As pessoas com necessidades especiais não deverão ter dificuldades para ler o documento. Tá? E salvar o documento em formatos acessíveis. Então, nós vamos salvar. É sempre importante também a gente não salvar só em um formato, né? Então, não disponibilizar só no Word, por exemplo, que é um software proprietário. Então, a gente pode disponibilizar, fazer lá no Writer, né? Salvar em ODT, ou fazer no Word, mas na hora de salvar um documento, salvar em ODT, né? Que é o formato aberto, ou salvar em PDF, que o PDF geralmente a leitura é feita, né, às vezes até por navegador da internet, se a pessoa não tem o PDF instalado, né? Então, tentar salvar em formatos acessíveis. E aí, como alguns colegas não estavam, né, como é que eu vou... Já implementei todas as orientações de acessibilidade lá no PPC. Vou voltar lá. Tá? E já está acessível. O que eu vou fazer? Para salvar as atualizações aqui no Word, e vou salvar como, e vou salvar em PDF. Tá? Vou salvar aqui dentro do workshop. Tipo do arquivo, PDF. E aqui em opções, eu verifico se está marcada a opção marcas estruturais do documento para acessibilidade. Tá? E aí vou dar um OK, e aí o documento vai ser salvo em PDF e vai preservar todas as formatações que nós fizemos. Essas são as orientações, então, de acessibilidade para o PPC e para qualquer documento digital que vocês forem criar. Não sei se vocês querem que eu exemplifique algo a mais, né? Isso foi o que eu tinha preparado para mostrar para vocês, né? Quanto às orientações e implementando. Não sei se alguém quer tentar praticar e compartilhar a tela e, de repente, tirar alguma dúvida. Fico por vocês agora e aberta também a esclarecer dúvidas. A Ana Cláudia conseguiu acompanhar o intérprete? Sim, conseguiu. Conseguiu, tá bem. E aí, pessoal, o que acharam?
Se não tem dúvida, vamos comentar, então, se vocês acham que é difícil fazer essa implementação. Outra coisa interessante é que vocês têm bolsistas em cada campus até março, eles estarão nessa chamada e eles estão disponíveis também para auxiliar. Pode falar, Carla. Daniele, parabéns. Realmente é um mundo, né? E a gente realmente precisa se adaptar a isso, aprender mais. E eu gostaria, inclusive, de sugerir, né, esse workshop para que outros colegas também tivessem acesso, e talvez em um outro momento de formação dos docentes, porque Sim, não é a gente pensar só no PPC, mas também justamente nesses nossos materiais, né? exatamente. Ter essa preocupação, né? Mas muito, muito legal. Muito Que legal. bom que Parabéns. gostaram. Obrigada por compartilhar conosco isso. Obrigada. Sabe que Dani, desde 2020 a gente está, né, criando cursos, desenvolvendo cursos, né, capacitando docentes e alunos, né? No último curso que eu ministrei em 2021, tivemos 321 inscritos, né? Acho que uns 200 concluíram, né? Vários desistiram antes do início do curso, se inscreveram, mas não iniciaram o curso, mas a gente já tem bastante colegas, né, servidores e estudantes que estão sendo qualificados. E a ideia agora, o próximo workshop é a gente fazer no dia 10 de março, a gente já está planejando o próximo, e a princípio seria o mesmo workshop, mas para quem não pôde participar hoje. Né? E se vocês tiverem sugestão de algum outro workshop, por exemplo, de continuação para vocês, de repente fazer algo que vocês pratiquem, né? Ou agora, a partir de agora, vocês tentar colocar em implementação, e se surgir a dúvida, a gente marcar um outro encontro para eu esclarecer essas dúvidas. Então, eu vou ficar à disposição. o Giovanni comentou, eu não entendi bem aqueles números entre parênteses nos títulos. Se puder explicar de novo. Ah, tá. Não, é que assim, ó, aqui no template, só antes de responder esse, deixa eu só mostrar uma coisa que eu ia falar para vocês do ementário, tá? Que antes nós tínhamos o ementário era dentro de tabela, tá? Nós tínhamos aqui uma tabela, por exemplo, componente, carga horária dentro de tabela. Carga horária teórica do ladinho, não, daí do lado, carga horária teórica, prática, de extensão e assim por diante. Tá? Então, não tem por que estar dentro de tabela. Tá? Então, a gente estruturou dessa maneira para facilitar para as pessoas. Então, quem tem dentro de tabela, se quiser copiar todas as informações do seu PPC para dentro desse template que já está acessível, né? E aí se inserir em outros títulos, aí tentar só fazer a formatação dos títulos aplicando o estilo adequado. Agora, a pergunta das tabelas, né? Por que as tabelas têm o parênteses? Tá. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ir lá no sumário, que é melhor de encontrar as tabelas. Aqui, por exemplo. Essa tabela aqui, ó. Quando a gente gerou ela, e na verdade eu vou excluir aquela... Não, deixa assim. Então aqui seria 3 agora. Porque eu inseri uma outra tabela, tá? No template nós colocamos, por exemplo, 2 matrizes, tá? Uma para curso EAD e uma para curso presencial. Só que vocês não vão usar as duas no template. Vocês vão usar de acordo com o curso de vocês, se ele é EAD ou presencial. Então, no momento que eu decidir que eu vou usar essa aqui, eu vou excluir essa aqui. Tá? Aí, essa tabela aqui, ela não vai ser mais a tabela 4, ela vai ser a 3, por exemplo. É isso que a gente quis mostrar para vocês, que ela vai, no momento que a gente formatar novamente, né, ela vai se tornar tabela 3, não vai ser 4, vai ser 3. Tá? Daí eu vou excluir essa tabela, porque o meu curso não é EAD, eu vou excluir. Tá? Então, essa aqui é a 3, daí a outra vai ser a 4. Aí eu vou apagar aqueles números entre parênteses. Não sei se deu para entender. O número entre parênteses vocês vão apagar, tá? Quem tem o PPC. Eu só coloquei entre parênteses indicando que essa não é a tabela 5, tá? É a 3. Daí teria que atualizar.
ver se tem alguma outra pergunta. Só um pouquinho, Dani, que eu estava vendo o e-mail para colocar aqui no chat. Aí perguntaram se nós vamos disponibilizar o material. Sim, nós vamos disponibilizar o vídeo. Tem uma pergunta da Nola. As tabelas são geradas no Word ou podem ser importadas, copiadas do Excel? Podem ser importadas, mas aí tem que fazer aquela formatação de cabeçalho, inserir a legenda e inserir o resumo, tá? Mas pode ser importada. A Elizabeth, a gravação será disponibilizada logo ao final da reunião? Assim que terminar, eu já posso fazer a edição do vídeo, né? Porque eu comecei a gravar ele bem uns 15 minutos antes da gente iniciar. Então, eu faço as edições ali e depois eu posso já colocar no nosso Drive e compartilhar com vocês e colocar no site do nosso núcleo. Tá? Envio o link do vídeo para vocês por e-mail e deixo disponível na nossa página. Tá. A Carla perguntou, os regulamentos de TCC, estágios e outros seguem o mesmo formato ou alguma especificidade? Seguem. A gente vai tentar, na verdade, o ideal, né, é que todos os documentos institucionais fossem acessíveis. Né? Nós temos uma meta cumprida dos PPCs acessíveis, mas a gente precisa deixar nossos editais acessíveis para a pessoa que tem deficiência ter acesso, né, ao conhecimento, ter o conhecimento e a informação do edital para conseguir concorrer. Né? Então, não é definir algumas ações depois que o aluno com deficiência já está dentro da universidade. Né? Então, a minha opinião, e eu acho que teria que ser implementado isso na instituição, todos os documentos institucionais, todas as páginas da instituição, elas deveriam seguir essas orientações e deveriam estar acessíveis. Então, sempre que a gente puder, mesmo que não exista uma obrigatoriedade, não exista meta para cumprir, já que a gente já sabe, né, que é possível, fazendo uma formatação de estilo nos títulos, né, só em vez de selecionar ele, colocar Arial, 12 e negrito, a gente clicar em título 1. Né? Se eu tenho um subtítulo, eu seleciono ele e coloco o título 2. Eu já vou estar facilitando o entendimento e a compreensão do documento por uma pessoa que tem alguma limitação. Paula, pode perguntar. Boa tarde, bom dia, Daniela, tudo bem? Bom dia aos colegas que estão aqui na sala. Antes de fazer a minha pergunta, também quero parabenizar vocês. Foi um grande aprendizado e, ao mesmo tempo, eu consegui tirar bastante dúvidas, porque o nosso PPC está em tramitação. E aí eu quero... E eu tenho uma dúvida em relação a exatamente isso. Eu sou coordenadora do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos aqui de Itaqui, e o nosso PPC retornou com as sugestões da Prograde em dezembro, agora no início do mês de dezembro, e principalmente em relação ao ementário, não sei se nós utilizamos um template anterior e o nosso ementário está todo em colunas. E não veio essa observação nas correções para que a gente modificasse. Então, assim, o que tu me orienta? Fazer essa modificação, né? Porque eu vou levar daí, né, para a comissão para a gente fazer essa alteração. Mas aí, como não veio essa observação, sempre pode haver alguém que diga, mas não foi, né, observado, não nos enviaram. Então, queria ver contigo se a gente já deve proceder com esse novo modelo de inventário ou deixar do jeito que está. Tá, como ele está todo dentro de tabelas, quando tu for verificar a acessibilidade, e vai aparecer ali no ladinho, se tu usar o Word, né, vai aparecer do lado, ele vai aparecer cheio de erros de acessibilidade nas tabelas. Sem descrição da tabela, sem cabeçalho nas tabelas e sem as legendas. Então, é mais fácil, eu acho, tu tirar de dentro das tabelas e colocar naquele outro formato do que ter que acessibilizar todas essas tabelas. Eu acho, eu não apontei, eu acho que sou eu que faço geralmente as revisões da acessibilidade, eu não apontei porque o verificador iria apontar para vocês que as tabelas estão com erro de acessibilidade. Mas o ideal, e para ficar melhor compreensível, é tirar da tabela, porque o ementário não são dados tabulares, né? Sim. Então, sempre que não for dado tabular, a gente não usa tabela.
Tá. Então, de qualquer forma, ou eu vou ter que tirar das tabelas, ou eu vou ter que botar as descrições nas tabelas para que fique, né, Isso, para que tenha para essa. que fique Tá. acessível. Então tá bom, muito obrigada. Merece. Outra pergunta, Dani, do Estevão. Há um planejamento de acessibilidade dos planos de ensino no Guri? Esse eu não vou saber te dizer, eu acho que esse aí é com DETIC, né? Sabe que em 2018, eu acho, se eu não me engano, eu e a professora Amanda Meike Mello, aqui de Alegrete, nós fizemos um relatório de acessibilidade do site da Prograde, tá? E das páginas, e nós encaminhamos para o DETIC com orientações e com dicas, né, do que poderia, com sugestões, né, de melhorias que deveria ser feito, e todas essas orientações a gente encaminhou para eles, né. Acho que nós poderíamos agendar alguma reunião com eles para ver se está sendo implementado, ou qual é a ideia, se é possível tornar acessível dentro do Guri. Não sei se eu respondi. Ali a Rita sugeriu também abrir um chamado. Dani, eu coloquei o número de um processo que eu tinha no meu acompanhamento especial. Não sei se é esse que tu te referes ali do relatório de acessibilidade. Deixa eu ver. Não, bem importante, né? Porque é uma demanda institucional e todas as unidades, não só nos campi, mas na reitoria, são responsáveis por essas implementações, né? De promover ações que possibilitem, né, o acesso a todas essas orientações. Ah, sim. Aqui, ó. Esse foi o relatório, foi em 2018 mesmo. Relatório técnico que eu e a professora Amanda fizemos do site da Prograde, e aí nós encaminhamos no final, e depois a gente fez uma reunião com o DETIC em 2018 mesmo, apresentando esse relatório e dando sugestões. Tá? 47 páginas o relatório, onde nós apontamos, né, o que precisa melhorar, o que está com falha no site e o que não está. Aqui nós usamos uns recursos automáticos, né, para fazer essa avaliação do site. Ó. Como o site da Unipampa, as páginas elas são padrão, né, o que muda é o conteúdo que cada um insere. Então, provavelmente todas estão com erro de acessibilidade, e quando a gente insere uma imagem, né, vamos colocar uma notícia na nossa página, e a gente insere uma imagem, se a gente não colocar a descrição, aquela página está inacessível. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, na hora de inserir conteúdo nas páginas, seguir as mesmas orientações. E se a gente olha ali no andamento, a gente vê, né, que outras unidades ali receberam o processo. Mas acho importante que se retome, sem dúvida, né? Eu convido todos os participantes para avaliar o nosso workshop, já colocamos, eu e a Verônica colocamos ali o link, tá? Quem ainda não assinou a presença, eu posso colocar aqui de novo a lista de presença. Vou colocar aqui, tá? Não sei se tu conseguiu ler todas as perguntas. Débora. Consegui, Dani, a gente consegui. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Nós organizamos assim rápido o workshop, né? Segunda para sexta, porque eu entro em férias semana que vem. E também alguns coordenadores estavam nos demandando, né? Estavam com dúvidas de como tornar acessível. E então por isso que foi rápido, assim. A gente não teve muito tempo de divulgação, porque também foi destinado a quem está precisando mesmo, no momento, a fazer a acessibilidade dos PPCs. Mas a ideia é nós continuarmos com as formações, tanto para estudante quanto para docentes, servidores, continuar e, de repente, deixar um curso aberto, né, no Moodle, para quem, né, para o pessoal ir se qualificando também. Alguém mais? Eu queria fazer uma pergunta, Daniela. Tu mostrou ali o que a Paula ressaltou de tirar as emendas daquele quadro, daquela tabela, né, e levar para texto. Já tá o template na página da Prograde com aquilo dali? Já. Uhum. Eu tava procurando, não achei, tá? Então eu vou voltar a procurar. Tá, eu vou
achar aqui, vou colocar o link aí. Aqui, ó, em arquivos úteis à elaboração da PPC. Aí aqui, ó, modelo de PPC foi atualizado em dezembro. Vou colocar o link do arquivo. Aí, ó, esse é o template atualizado que já está com as emendas nesse novo formato. E aqui vou compartilhar com vocês a página dos arquivos úteis à elaboração da PPC, onde vocês encontram, né, também os elementos do projeto pedagógico de curso e demais documentos que orientam. E assim, pessoal, eu vou estar em férias, vou retorno dia 7 de março, mas as gurias também têm conhecimento e eu acredito que se vocês seguirem a nossa página, tá, de inclusão e acessibilidade ali no núcleo, vocês vão ter acesso a todo o material, a toda a explicação, tá? Nessa playlist aqui de vídeos, essa playlist ela foi feita no LibreOffice, é a explicação no LibreOffice. Depois eu vou compartilhar com vocês um vídeo, vou colocar aqui hoje ainda, que é a explicação de como formatar um documento no Word, implementando todas essas orientações. Não é num PPC, mas é mostrando como fazer isso no Word. E tem os manuais, para quem prefere usar manual, tem os manuais para implementar essas orientações, com o print das telas. Qualquer dúvida, podem mandar e-mail para o núcleo. Qualquer coisa, as gurias me mandam mensagem, se tiverem alguma dúvida. E se tiverem sugestões, né, para novas ações, a gente está à disposição. A nossa ideia é disseminar esses conhecimentos, né? Faz tempinho já que a gente está tentando fazer isso. Se não tem mais dúvida, então, a gente agradece a presença de todos. E depois estaremos disponibilizando todo o material. Não sei se a Rita quer finalizar. Se já conseguiram preencher a lista de presença e a avaliação do workshop. Dani, agradecendo em especial a ti, né, pela produção desse material, pelo teu protagonismo, né, principalmente nessa chamada interna da Prograde, que colaborou também para gerar esses materiais. Já estamos trabalhando nós aqui, enquanto equipe, para que aconteça uma segunda chamada interna, considerando que esses bolsistas vão estar recebendo, né, a bolsa somente até março, então a ideia é dar continuidade, né, então continuamos à disposição, já atendemos alguns cursos de forma pontual, então aquele curso que está adequando aquele PPC às condições, entrou em contato conosco, então a Dani fez um atendimento bem personalizado, né, Dani, com orientações e foi bem produtivo, então nós continuamos à disposição para essas ações de apoio aos cursos, lembrando que vamos ter então o segundo workshop, né, no dia 10 de março, e em breve teremos mais informações. Então, o nosso e-mail é o dptprograde@unipampa, né? Interessante a sugestão da professora ali de incluirmos, como já aconteceu, acho que foi no primeiro ciclo de ações de desenvolvimento profissional, Dani, se eu não estou enganada, tu e a professora Amanda ministrar realizar uma ação, né? Isso aconteceu, foi, né? Isso, um webinário, eu não lembro bem. Isso, e eu acho que retomar, isso foi em 2020, né, então esse ano, com certeza, vamos fazer, dentro das ações de formação pedagógica, também promover uma com essa temática. Se alguém estiver formatando o seu PPC, né, tiver alguma dúvida pontual, não está conseguindo formatar, ou mesmo olhando manuais e vídeos, se eu estiver à disposição, entre em contato, a gente marca um Meet, né, e compartilha a tela e eu mostro como implementar, é rapidinho, né, essas questões. Tá, então eu fico à disposição. E obrigada pela participação, pelo interesse de vocês. A gente fica muito feliz, né, que cada vez que a gente propõe essas atividades, o pessoal está se interessando pela temática. Agradeço a todos, então, e todas. Obrigada. Obrigada, pessoal, um abraço a todos. Obrigada aos intérpretes.
pela disponibilidade. Isso. Bom final de semana para nós. Tchau, tchau. Obrigada, gurias. Tchau, tchau. Parabéns, Dani. Obrigada. Parabéns, Rita. Obrigada, pessoal.